Capítulo 161 Domínio da lança. Houve outro silêncio por 2 minutos. Eu direi agora que não darei a você esta certificação a menos que eu realmente aprove você. Tenho um espaço limitado de tal certificação que posso endossar. Você pode obter mais informações sobre as classificações e as lutas marcantes de seus veteranos. Você pode também optou por trocar de professor. A solicitação pode ser feita a qualquer momento. Deseja trocar de professor, agora, para que eu não perca meu tempo? Seu professor perguntou. Os olhos de Salarescu estiveram nele o tempo todo, através de suas falas e durante seu silêncio. Seus olhos suaves estavam sempre fixos em Soverik. Como se o desafiasse a fazer um movimento. Agora Squarescu estava perguntando se ele queria um substituto. Então sim, e, seguro dizer, sem dúvida, que Karak está mexendo com ele. Ele queria que Soverik fosse embora. Soverik sorriu. Obrigado por sua consideração, mas vou esperar. Já experimentei o quão bem você se prepara, antes de falar, vou esperar, para ver o quão bem você ensina algo realmente útil para mim, antes de fazer meu julgamento. Ele adoraria ir embora, mas Quarescu não tinha feito o suficiente para incomodá-lo. O que importa no final do dia, é o quão bem Karak pode ensinar. Ele também queria irritar Karak. Sua escolha. Em seguida, falarei sobre a lança e como usá-la para buscar a excelência em sua busca marcial. Silêncio por 30 minutos. Até Soverik estava começando a ficar frustrado. Muito do seu tempo está sendo desperdiçado. Ele queria esperar para descobrir se isso seria uma coisa única, ou, se ocorreria, toda vez que Squarescu o ensinasse. A busca pela lança requer força, agilidade e técnica. O poder mais forte disponível no reino dos céus é o poder dos soberanos. É o poder do controle perfeito sobre um conceito do mundo. Um conceito é uma verdade infatigável e inegável. A manifestação da autoridade sobre o poder mundial. Isso é o que significa ser soberano. Mas como surge o conceito? Silêncio por 10 minutos. Sabes que um conceito é composto de leis em uma imagem. Uma única imagem forma o molde de um conceito enquanto as leis o preenchem e o tornam uma verdade. Sem leis, uma imagem permanecerá falsa. A imagem que você imagina de seu conceito é o caminho que você escolhe para avançar como um titã da lei. Uma imagem é uma opinião, ou uma crença sobre como o mundo funciona. Pode ser um sentimento. Pode ser qualquer coisa imaginável, mas somente quando for apoiada por leis isso se torna um fato. Sem o reforço das leis, sua imagem do mundo permanecerá para sempre sua opinião. É assim que um conceito é formado. Então a imagem e as leis que ele contém devem estar de acordo antes que você possa se tornar um soberano. Silêncio por 5 minutos. Seu conceito evoluirá para uma verdade eterna quando você se tornar um soberano. Então, quando você for capaz de se fundir com essa verdade eterna, você se tornará eterno, eterno. Isso é o que significa ser um Deus da origem. Ele mantém sua potência mesmo nas linhagens mais diluídas. Enquanto uma linhagem real despertar, o destinatário da linhagem será refeito à imagem de tal verdade. Mas uma verdade tem que ser única, dois deuses da origem não podem ter a mesma verdade. É por isso que você deve forjar sua própria verdade para se tornar um titã da lei. Mesmo os descendentes de um deus mundial não estão isentos disso. Silêncio por 30 minutos. Alguns não começam a pensar em seu caminho até que se tornem transcendentes. É verdade que as leis não podem ser tocadas sem ser um transcendente. Existem alguns transcendentes que ainda não foram capazes de tocar as leis. Mas as imagens podem ser cultivadas desde no momento em que você iniciou o seu caminho de refinamento. As imagens podem ser cultivadas e refinadas ao longo de sua vida. Pode ser baseada em qualquer coisa. Pode ser baseada em sua lança também. Um período de silêncio de 45 minutos. Existem requisitos a serem cumpridos se sua imagem for baseada em sua lança. Esses requisitos são os passos do domínio da lança. O primeiro passo do domínio da lança é alcançar um com a lança. É o requisito para você se tornar um adepto em domínio da lança. Pode ser o primeiro passo, mas é muito difícil de alcançar. Não vou tocar ou falar sobre uns outros passos. Vamos colocar todo o nosso foco apenas no primeiro passo. Você pode considerá-lo fácil de alcançar, mas vou te dizer que não. É a exigência de vencer a luta do Marco 13 e conseguir uma melhor colocação para o seu ingresso no estágio terciário. Alguns nem conseguem isso, antes de se formarem.
Silêncio por 18 minutos. Para atingir o primeiro estágio, vamos nos concentrar na fusão de dois aspectos: técnica e instintos de luta. A técnica consiste em proficiência consciente nas artes da lança, enquanto os instintos de luta são a proficiência subconsciente. Somente quando ambos estão fundidos, quando suas técnicas se tornam subconsciente e, quando seus instintos se tornam conscientes, você pode se tornar um com a lança. Outro silêncio por 12 minutos. Na primeira etapa, a etapa de preparação, você preparou seu corpo. Na segunda etapa, a etapa de desafios e técnicas, você se livrou dos maus hábitos e aprendeu uns bons. Nesta etapa, moldaremos seu corpo e sua mente para serem adequado para a lança, de modo que, quando você se tornar uma entidade de mana, será capaz de alcançar facilmente as próximas etapas do domínio da lança. É um plano que continuará quando você atingir o estágio terciário, para garantir que você não seja encontrado em falta no momento em que você tenta se tornar um titã da lei. Soverik ficou intimamente impressionado com o currículo da academia de batalha. Ele podia ver uns efeitos de seu regime de treinamento mais claramente do que outros, incluindo seu professor. Quando um indivíduo se torna uma entidade de mana, ele ganha poder, mas seu potencial estagna. Isso não significa que eles não possam ficar mais fortes, mas sua força futura máxima é limitada nesse ponto. Potencial não importa para um transcendente, apenas energia e leis importam. Mas se o potencial deles não for suficiente para alcançar o estágio transcendente, eles ficarão presos para sempre no estágio de mana, não importa o que façam. O currículo de treinamento da academia de batalha é voltado para melhorar o potencial de seus alunos. Soverik sabe que o domínio de qualquer arma é uma coisa muito difícil que requer anos de esforço. Geralmente são as entidades de mana que começam a treinar em maestria, mas se elas forem capazes de dominar o primeiro passo da maestria da lança, antes de atingir esse estágio, seu potencial para a lança aumentará. Então, o domínio da lança se tornará fácil para eles alcançarem como entidades de mana. A outra coisa são os hábitos. Embora as técnicas sejam mais fáceis de aprender como uma entidade de mana, por causa do controle de mana, elas são muito difíceis de dominar se você tiver maus hábitos. Bons hábitos são uma das coisas que se solidificam como uma entidade de mana e inibem o domínio das técnicas. Isso resultará em uma entidade de mana medíocre. Eu sou Squaresculo. Um transcendente com a linhagem da barreira da montanha intransponível. Concentrei-me no estilo de lança monolítico da Terra. Serei seu professor de agora em diante, mas não vou ensinar meu estilo. Foi determinado que aprender uns estilos de outras pessoas antes de atingir o estágio de mana pode levar a alguns maus hábitos e equívocos. Ninguém é perfeito, então nenhum estilo é perfeito. Mas cada estilo é adequado ao seu criador. Aprender agora afetará a criação de seu estilo no futuro. Você deve se tornar um com a lança e adquirir o bom senso. Não precisava ser desviado antes de aprender o estilo dos outros. Como seu professor, farei o meu melhor para ajudá-lo a alcançar seu primeiro passo no domínio da lança. Alguma pergunta? Talvez fosse sábio esperar para descobrir por conta própria, mas Soverik não poderia perder esse tempo apenas para determinar se seu tempo com Squaresculo seria um desperdício. Uns períodos de silêncio entre cada discurso estavam finalmente afetando-o e ele duvida que consiga aguentar mais. Então ele perguntou: você sempre fica em silêncio por períodos aleatórios de tempo quando fala? Se sim, é um discurso longo ou você faz isso todas as vezes? Squaresculo riu. Você pode ter certeza de que é uma coisa única. Você parece ser um cara sensato e eu queria ver até onde você irá para impor seu modo de vida. Você teria a ousadia de desrespeitar quando faço pausas para falar? Faço isso para cada um dos meus novos alunos para testar sua determinação e paciência. Você está satisfeito com isso? Soverik suspirou, aliviado. Sim, eu sou. Suponho que você esteja pronto para começar seu treinamento. Então, para seu primeiro treinamento, pegue isso. Squaresculo trouxe uma lança negra que parecia uma haste grossa com uma lâmina presa nela. Era simples, sem nenhum desenho. Mais como se fosse feio, mas Soverik não se importava. Ele preferia a função à aparência. A lança flutuou em direção a Soverik e ele a agarrou no ar. Seu rosto mudou no momento em que tocou a lança. Ele havia descoberto algo que o preocupava muito. Capítulo 162 Zombar da tradição. De jeito nenhum. Ele pensou enquanto sua mão cedeu devido ao peso da lança. Era pelo menos 50 quilos, quase metade de seu peso corporal total.
Só o pegou de surpresa, logo ele conseguiu se ajustar, mas não podia negar que é muito pesado e o mais importante, o deixou desequilibrado. Então ele olhou para Squaresculo como se dissesse, como devo manejar isso? Squaresculo ainda poderia estar mexendo com ele e ele não estava disposto a aceitar mais. Esta é a lança de treinamento que todo mundo usa para seu primeiro regime de treinamento. Você parece capaz o suficiente. Siga-me então. Squaresculo disse, então, ele finalmente desceu de seu assento elevado em sua lança. Ele foi em direção a uma porta no fundo da sala. Uns veteranos de Soverick seguiram Squaresculo com clara expectativa em seus olhos. Soverick estava começando a entender por que eles vieram aqui, mesmo quando disse que não precisavam. Ou eles não tinham nada para fazer ou vieram aqui especificamente para vê-lo se atrapalhar e falhar. Todos deixaram o salão principal carregando uma lança de tamanhos diferentes. Soverick foi a última pessoa a entrar pela porta e, o que encontrou dentro da sala, foi uma pequena cordilheira. É pequeno, quando comparado com as cadeias montanhosas existentes no mundo, mas é extremamente grande para uma cadeia montanhosa coberta. Os picos da cordilheira foram feitos para formar um círculo, havia um terreno plano no centro da sala. Isso não é uma ilusão, é tudo real. Soverick pensou consigo mesmo enquanto sentia o mundo. Ele não sentiu a influência externa de uma matriz de ilusão. A academia amontou uma cordilheira no prédio de alguma forma. Ou alguém o criou dentro do prédio. Poderia ser ambos, e ambos são impressionantes. O sentido divino de Squaresculo começou a falar novamente. O que você vai fazer é correr carregando sua lança de treinamento. A lança não deve cair nem tocar o chão, ou você vai começar de novo. Você pode carregá-la como quiser. Este exercício visa formar um senso de afinidade com a lança, para unir com ela a lança. Você completará 10 viagens ao redor dos picos, antes de passarmos para o próximo exercício. Alguma pergunta? Uma pergunta. Como você saberá, quando eu estiver ligado à lança? Soverick queria saber o que realmente almejar. Correr com uma lança sem um objetivo concreto não é o estilo dele. Se ele tivesse dados e informações suficientes, ele poderia fazer simulações precisas. É por isso que ele aprende as coisas rapidamente e consegue encontrar as soluções para os problemas nos desafios. Sua mente é poderosa o suficiente para simular cenários mundiais, quase perfeitamente. Os mistérios da lança são infinitos. Há apenas um começo, não há fim. A afinidade com a lança sempre pode ser aumentada. Não há limite para ela e quanto mais dela você tiver, melhor será seu treinamento. Este exercício irá continuar até que eu veja que é adequado parar. Squaresculo respondeu. Soverick tossiu. Bem, isso é bom e tudo mais. Mas você ainda não respondeu à minha pergunta. Como você vai saber quando eu tiver me unido com a lança? Squaresculo virou-se para encará-lo. Seus olhos estavam estreitados. Afinidade com a lança é familiaridade. Eu saberei, quando você se familiarizar com a lança e quando for mais fácil carregá-la. O exercício forçará seu corpo, as diferentes inclinações colocarão seu corpo em diferentes formas e sua mente tentará, para tornar o exercício menos doloroso, portanto, encontrará a melhor maneira de aliviar o fardo que é a lança que você está carregando. Conforme você corre e se cansa, seu corpo ficará lento, mas sua forma de lança ficará melhor. Isso responde sua pergunta. Obrigado, professor Squaresculo. Soverick começou a correr para cima e para baixo nos picos das montanhas. Teria sido fácil de executar se ele não estivesse tão atolado pela lança. Do jeito que estava, seu andar era desajeitado tentando subir e descer as encostas. Seu equilíbrio estava desequilibrado e ele percebeu que não poderia executar suas técnicas de movimento tão bem quanto deveria. Cada passo que ele dá desloca seu centro de equilíbrio de forma precária, como um pêndulo. Os braços que deveriam ajudá-lo a manter o equilíbrio estão preocupados em carregar a lança pesada e torná-la mais pesada. É verdade que com o tempo, sua mente descobrirá uma maneira de carregar melhor a lança e seu corpo se adaptará ao peso. Seus passos ficarão mais leves e o peso da lança não afetará tanto seu centro de equilíbrio. Tudo isso é possível com o tempo. Mas isso é para alunos passivos. Ele não é um aprendiz passivo. Ele é um aprendiz ativo, perseguiu ativamente seus objetivos e se ajusta a eles. Ele percebeu pela resposta que Squaresculo lhe deu, que a familiaridade com a lança é sobre a postura ao segurar a lança.
A forma da lança consiste em deslocar o peso da lança, para que não afete negativamente o desempenho do corpo. Então ele não manteve uma única maneira de segurar a lança. Ele experimentou várias posturas para diversas situações e coletou dados sobre como elas afetavam seu corpo. Ele estava determinado a fazer um catálogo dos vários cenários. Ele queria coletar dados, fazer conjecturas, confirmá-los, fazer ajustes e, finalmente, assimilar a essência. A essência deste exercício é a forma de lança. Tudo isso não é algo que ele consiga fazer em apenas voltas pela serra. É por isso que ele ignorou os sinais de dor e estresse de seu corpo e se concentrou mais na sensação de carregar as lanças. Squarescule estava certo ao dizer que ele verá mais resultados quando seu corpo estiver prestes a ceder. Então ele permaneceu nesse limite e garantiu que todos os seus esforços não fossem desperdiçados ao se concentrar na essência. Foram 31 viagens, mas ele finalmente encontrou uma postura confortável para quase todos os cenários. Pois quando ele estava agachado, para que a lança não fizesse barulho. Para quando ele estiver prestes a pular, a lança não afetará seu julgamento de distância, e quanto esforço foi necessário para dar o salto. Para quando ele estiver correndo, para que a lança não o faça tropeçar facilmente. Para quando ele está tentando andar silenciosamente. Para quando ele estiver desequilibrado, para que a lança se desloque e o ajude a recuperar o equilíbrio. Para quando ele estiver tropeçando, para que a lança não dificulte o equilíbrio. Ele combinou diferentes cenários para criar uma sensação de variabilidade em suas formas. Por exemplo, quando ele está correndo é também desequilibrado. Como manter sua forma aerodinâmica, para reduzir o arrasto do vento. Seu controle sobre a lança mudará e a lança mudará de posição em relação ao seu corpo, de modo que seu centro de gravidade permaneça estável. Ele parou de correr quando ficou satisfeito com o que havia realizado. Squarescule só pediu a ele para fazer 10 viagens e ele fez mais do que isso. Mesmo que fizesse menos que isso, ainda teria parado se considerasse o objetivo concluído. Não adianta perder tempo fazendo coisas inúteis. Dentro da planície no centro da cordilheira artificial. Algumas horas antes, quando Soverick começou a correr. Você acha que ele será capaz de completá-lo? Ciclair perguntou. Ele usava o mesmo uniforme da academia de batalha que os outros usavam, apenas com uma cor diferente. Ele tinha pelo verde e carregava uma lança padrão que é muito mais leve do que a que Soverick estava atacando. Nargothrond riu da pergunta. Ele apenas riu e rolou no chão. Foi Nobelis quem respondeu. Ele riu e disse. Vou comer meus sapatos inexistentes se ele completar. Macacos sábios de batalha não usam sapatos porque inibem seus movimentos e a execução de técnicas com os pés. Seu desdém pela proteção dos pés aumenta à medida que ficam mais fortes. As chances de machucar os pés tornam-se as mesmas de cair e quebrar o pescoço. O que é praticamente impossível. Vai ser divertido vê-lo tentar. Eu mal posso esperar. Nargothrond finalmente, disse entre seus ataques de riso. Just/inferior, Evilnês, se sentiu compelido a falar. Devemos apoiar nosso Júnior e não zombar dele. É nosso dever, fazê-lo. Não devemos fazê-lo, se sentir mal. Ciclair olhou para ele e disse, cale a boca. Você está arruinando nosso humor. Viemos aqui para zombar e não para encorajar. Este evento é tradicional. E continuará, depois que partirmos. Você deveria estar feliz por alguém assumir seu manto de falta de jeito. Não precisaremos mais rir de você. Todos uns outros riram, exceto o professor Squarescule e o, sempre taciturno demônio privado de sono. O demônio privado do sono não tinha falado desde a introdução. Ele ou ela manteve para si. Os outros idosos não os incomodavam, já estavam acostumados com o solitário silencioso. Então eles se concentraram no que vieram fazer aqui. Eles estavam aqui, para assistir Soverick falhar em completar as 10 viagens e pretendem aproveitar cada pedacinho disso. Capítulo 163 O que é um milagre? O comprimento de uma única viagem de ida e volta é de 100 km, mas não é tão simples assim. Todos eles se lembraram de sua primeira experiência através da provação. Para a maioria dos estagiários, esta é a primeira vez que se deparam com tal ambiente. Há muitas coisas que os fizeram falhar na primeira corrida. Primeiro é o terreno incomum. O terreno era desfavorável para eles, o chão não era seguro para pisar como eles desejavam. Subir e descer uns picos tornava as coisas muito difíceis. Em seguida, veio uns ventos frios.
A cordilheira pode ser artificial, mas as condições são reais. O frio entorpece a carne e a mente, tornando muito fácil tropeçar. Os olhos não podem ser usados por causa do vento nevado, então o sentido divino deve ser ativado o tempo todo. É uma coisa boa também porque só o sentido divino pode alertá-lo sobre motivos não confiáveis para não pisar. Mas o alcance do sentido divino é muito curto neste estágio, o que torna muito fácil se perder. O mais difícil de tudo é a qualidade do ar nos picos. Suas linhagens poderiam torná-los livres da necessidade de comida, mas eles ainda precisavam muito de ar. Apenas transcendentes podem sobreviver sem a necessidade de respirar. A qualidade do ar na altura simulada do pico não é suficiente para abastecer os requisitos de resistência necessários para fazer as viagens. O frio vai roubar o calor do corpo, mas o corpo não vai conseguir fazer mais calor e também correr porque o ar está rarefeito. Depois, a lança pesada. A viagem já é difícil o suficiente sem a adição da lança. O peso extra irá arrastá-lo para baixo enquanto você tenta subir um declive, então, ele irá mudar seu equilíbrio enquanto você tenta descer de um declive. Facilita erros quando combinado com o ambiente precário. Se erros forem cometidos, você sairá do caminho, o que resultará em perda de tempo e energia para encontrar o caminho certo. Você precisa contornar a cordilheira, não correr em círculos em torno de um único pico. Seu esforço desperdiçado não contará para o progresso do exercício. Esses fatores trabalham contra os trainees e tornam o sucesso impossível de ser alcançado na primeira tentativa. Levará semanas de esforço, até que você adquira boa forma com a lança para mal completar as 10 viagens. Felizmente, eles têm que fazer isso todos os dias até que o professor Squaresculo considere o exercício concluído. Do jeito que está, seus veteranos estavam esperando que Soverik se perdesse, se cansasse e desmaiasse. Eles não achavam que ele desistiria porque a determinação é necessária para concluir a etapa anterior de desafios e obstáculos. Então eles entrariam e salvariam este novo júnior deles. Então eles vão zombar dele, até que um novo júnior se junte a eles. Isso é o que eles esperavam. Eles não achavam que havia a possibilidade de qualquer coisa além do fracasso. O professor Squaresculo foi o único que pensou ao contrário. Ele tinha visto uns registros das façanhas de Soverik. Ele tinha visto vídeos suficientes que provavam essas façanhas o suficiente para esperar o extraordinário. Ele também havia recebido inúmeros decretos de pessoas muito fortes para cuidar especialmente de Soverik. Tudo o que ele tinha visto ou ouvido indicava uma coisa, que Soverik é um gênio. Soverik sempre quebraria o bom senso superando desafios e fazendo com que parecesse fácil. Isso deixou alguém se perguntando se o desafio era tão difícil, quanto todos diziam, se Soverik pudesse simplesmente rolar assim. Ele honestamente não queria ensinar tal gênio e esperava que Soverik se rendesse mais cedo e fosse embora. Ele pode ser talentoso, mas não se achava digno o suficiente para ensinar Soverik e a pior parte é que Soverik também pensava assim. Os transcendentes perderam seu valor. Squaresculo murmurou para si mesmo. Os alunos os respeitam, mas não os temem. É difícil temer algo que você pode conseguir com o tempo. O número de transcendentes na família disparou devido à linhagem real. Então ele tentou irritar Soverik para que não gostasse dele. Aparentemente, seus pequenos truques não foram suficientes para afastar Soverik. Agora, ele pode admitir ter sido ingênuo por Soverik ter pedido uma mudança de professores para se livrar de uma responsabilidade tão pesada. Soverik mudou sua vida mais do que gostaria de admitir. Apenas por ser escolhido como seu professor, ele caiu na mira de muitas pessoas poderosas. Ele observou atentamente enquanto seus alunos brincavam. Talvez a atitude deles fosse diferente se Soverik tivesse se apresentado durante a sessão de apresentação. Uma única menção de sua idade ou a quantidade de tempo que ele passou no estágio secundário da academia de batalha os deixará cambaleando em estado de choque, assim como ele. Mas Soverik assistira à apresentação impassível e despreocupado. O menino havia dito anteriormente que não se importava com isso, então também não participou. Squaresculo optou por não pressioná-lo. É por isso que seus alunos ainda não têm noção da monstruosidade que é seu novo júnior. Enquanto eles esperavam por uma visão divertida, ele esperava por um milagre. Soverik poderia causar uma virada. Como ele faria isso se criasse uma virada? Se Soverik fizesse alguma coisa, ele queria ver tudo de perto. Ele não queria perder nada. É por isso que ele pode ver Soverik agitando sua lança no início da corrida.
Seus alunos espectadores também notaram o comportamento estranho. Esse Júnior é estúpido. Por que ele está movendo sua lança assim? Ele vai se cansar muito em breve e pode não ser capaz de completar a primeira viagem. Nargothrond disse e o resto começou a rir. Siclair assentiu sabiamente, enquanto dizia, muito inteligente. Eu deveria ter pensado nisso. Ele não está tentando completá-lo. Ele sabe que não pode, então está tentando se cansar o mais rápido possível para que o professor terá que desculpá-lo. Que gênio. Mesmo o Just/inferior Evilnês que tinha a opinião de encorajar Soverick não conseguiu se conter. Foi uma atuação hilária da parte de Soverick. Quem poderia ser tão estúpido a ponto de mover aquela lança pesada assim, em tais condições? Essa também era a pergunta que estava na cabeça deles, e de Squarescule. E porque ele tinha a mente mais aberta que pensou em uma razão muito possível. Soverick estava tentando descobrir a forma de lança. Se for assim, então Soverick falharia. A forma de lança é uma coisa instintiva. É uma lição que o corpo aprende devido às impressões do subconsciente. É o resultado de uma epifania. A mente consciente não pode ensinar ao corpo sobre a forma da lança porque sua influência sobre o corpo é abismal. A parte consciente da mente pode mover o corpo, mas a maioria dos cálculos e instruções nervosas são realizadas nos bastidores. É por isso que uma pessoa que acabou de se recuperar de danos no cérebro ou nos nervos ainda não consegue controlar alguns membros, mesmo que esteja disposta a mover esses membros. O movimento dos membros não é tão simples quanto desejar que eles se movam. Existem delicados estímulos nervosos e uma manipulação muscular precisa que ocorre para fazer um membro se mover. Há algumas coisas que pensar não ajuda a dominar. Eles são dominados com momentos súbitos de inspiração e iluminação. A forma de lança é uma dessas coisas. Então ele acreditava que Soverick estava condenado. Não importam os testes que ele faça com o peso, apenas a parte subconsciente de sua mente realmente faz o cálculo. Somente os transcendentes podem alcançar o controle perfeito de seu corpo. Uma das razões para tal habilidade é a liberação de sua mente e a mudança de seu corpo de carne para uma forma de vida energética, completa. Mesmo crianças com linhagens reais despertas não podem possuir tal controle e capacidade de aprendizado. É uma vantagem de uma mudança na ordem de qualidade de vida. Existe uma maneira de Soverick alcançar a forma de lança por meio de tais esforços conscientes? Sim, existe. Mas ele precisará ter cumprido uns requisitos para a segunda etapa do domínio da lança, para que isso ocorra. Mas isso também é impossível. Como alguém que está lutando com a forma de lança pode pular aquele com a etapa de maestria da lança e alcançar a perfeição? Mesmo uma entidade de mana achará difícil alcançar o segundo passo. Em um mundo normal, o primeiro passo do domínio da lança é destinado a entidades de mana. É por isso que não é obrigatório dar o primeiro passo para se formar na academia. A realidade do mundo é que alguns gênios podem alcançá-lo no nível do núcleo de vitalidade. Dizer que um núcleo de vitalidade pode alcançar não apenas o primeiro passo, mas também o segundo é apenas uma piada de mau gosto. Ou é? Squarescule perguntou a si mesmo. Se um milagre está para acontecer, esta é exatamente a coisa que desafia a lógica que precisa acontecer para que seja considerado um milagre. Alcançar o primeiro passo do domínio da lança no estágio central da vitalidade é genial. Alcançar o segundo degrau nesta mesma etapa é um milagre. Capítulo 164 O primeiro jovem mestre. Sua crença firme começou a vacilar quando ele viu Soverick melhorar visivelmente. Uns estranhos movimentos desajeitados de Soverick tornaram-se mais refinados e sublimes. A lança se moveu ao redor dele, como um velho amigo ou um amante íntimo. Mas o mais chocante é que Soverick completou as 10 viagens. Ele não se cansou, não falhou e foi determinado e inabalável. O pequeno sucesso não foi suficiente para ele enquanto ele continuava a refinar sua forma de lança. Como? Nobeuli Sênior perguntou. O que está acontecendo? Siclair perguntou também. Impossível Just/inferior Evilnês exclamou. Eles eram os únicos que podiam expressar seu choque interior. Os outros dois estavam atordoados demais para falar. A atenção deles também estava paralisada em Soverick. Squarescule balançou a cabeça com pena. Ele se arrependeu, agora. Talvez ele não devesse ter chamado seus alunos. Eles não teriam testemunhado o progresso de Soverick e teriam sua visão de mundo destruída.
Esperançosamente, eles aprenderão coisas boas com essa experiência e serão inspirados à grandeza. A possibilidade de sua vida tomar uma espiral descendente é muito baixa devido à sua força de vontade. Mas eles podem passar algum tempo em depressão. É o tempo que vão perder durante esta depressão que será o preço que terão de pagar pelo que viram hoje. O tempo foi passando e as horas se passaram até que Soverik começou a descer para a planície central. Foi só então que seus 5 alunos saíram de seu estupor. Ele está vindo. Cyclair sussurrou. Foram mais de 10 viagens. Nobel Sênior também sussurrou. Contei e foram 31 viagens. Apenas maldade adicionada. Ele não apenas completou, mas o fez 3 vezes. Nargothrond disse ainda em choque. Ele não estava mais rindo. Eles estavam sussurrando na rede mental temporária que haviam criado. O demônio privado do sono não se juntou a eles, mas estava observando Soverik fazer seu caminho até eles. Squarescule balançou a cabeça novamente. Ele se perguntou por que eles estavam sussurrando. Não é como se Soverik pudesse ouvi-los de tão longe se eles gritassem. Eles também estavam usando seu sentido divino, então deveriam estar seguros, não importando o volume de sua comunicação na rede mental. É assim que as pessoas normais se comportam. Não como Soverik, que ons chocou e ons fez perder o bom senso. Squarescule pensou consigo mesmo. Soverik desceu a planície e acelerou para seu pequeno grupo. Ele parou na frente de Karak. Concluí o exercício. Tenho certeza de que executei satisfatoriamente. O que vem a seguir? Ele perguntou. Squarescule pensou por um tempo, antes de responder. Seu desempenho foi satisfatório. Mas você não deveria tentar tanto de uma vez. Você deveria ter uma ideia da forma da lança com esforços repetidos. Durante esse tempo, darei a você mais exercícios que aumentarão sua afinidade para a lança. A influência combinada deles irá então enraizar a forma da lança em você. Soverik deu de ombros. Esse plano não parece ruim. Mas é inútil, agora. Então seguimos em frente. O que vem a seguir? Você não entende. É um regime de treinamento cuidadosamente adaptado e abrangente endossado pelas autoridades da Academia de Batalha como a melhor abordagem para fundir técnica e instintos. O objetivo de nosso treinamento é alcançar um com a lança, mas isso só pode ser adquirido se você fundir técnica e instintos. Nosso objetivo não é apenas técnica ou instintos. Você não deveria aprender a forma de lança agora. O que você conseguiu separou a forma de lança como um instinto, longe da técnica adjacente. Isso irá tornar muito difícil fundi-los no futuro. Uns veteranos que estavam ouvindo teriam rido do pensamento de que Soverik poderia atingir um com a lança se não tivessem testemunhado o que viram hoje. O primeiro passo é necessário para vencer a luta do 13º marco. Apenas a luta do 12º marco é necessária para se formar e era o que eles almejavam. Eles passaram anos treinando e, no entanto, estão todos longe desse ponto. O melhor deles, o Cyclair, está em torno da 200ª posição, ainda bem longe disso. Ele vinha se preparando para enfrentar a luta da 9ª marca na 200ª posição ao invés de desafiar alguém próximo a ele. A luta de marcos é o mais importante, não a classificação individual. A classificação individual é mais uma coisa de glória. É um caminho para os trainees liberarem seu estresse reprimido. Eles podem desafiar e bater uns nos outros. Macacos sábios de batalha podem ser muito loucos por batalhas e a família Gastorix pode ser muito louca. Então eles precisam de uma oportunidade para lutar. Além disso, a batalha também é um treinamento. É preocupante perceber que seu júnior é alguém que visa o 13º marco e pior ainda, ele parece capaz o suficiente para alcançá-lo. Soverik inclinou a cabeça. Entendo. O que está feito está feito. O que vem a seguir? Squarescule estava ficando frustrado com a atitude indiferente de Soverik. Não pelo bem de Soverik, mas por ele mesmo. Ele não queria estragar o treinamento de Soverik. Você se considera infalível? Você acha que pode superar tudo o que aparece no seu caminho tão facilmente? Sim, você fez algo incrível, mas não deixe que isso suba à sua cabeça. Soverik apenas riu. Foi a primeira vez que sua boca emitiu um som desde que conheceu Karak. Eu sou infalível? Não. Posso superar tudo que aparecer no meu caminho? Talvez. Depende. Mas coisas nesse nível de dificuldade.
Sim, e com muita facilidade também. Então seus olhos ficaram gelados e sua voz fria. Não me dê sermão sobre orgulho. Eu vim aqui para aprender sobre a lança. Você é meu professor. Você me ensina o que fazer e como fazer, mas eu mesmo dominarei. Esse é o seu trabalho. Agora, eu o perguntar novamente e espero pela última vez. O que vem a seguir, Squaresculo se irritou. Ser falado assim, o deixou muito zangado. Mas ele controlou suas emoções. Em parte porque Soverick estava certo e principalmente, porque sabia que estava sendo observado. Alguém falou antes que ele pudesse responder. Como você fez isso? Demônio privado de sono perguntou. Soverick considerou essa pessoa um pouco antes de responder. Fazer o quê? Como você adquiriu a forma de lança tão facilmente? Você não se sentou aqui e me viu fazer isso. Isso deveria ter sido o suficiente para você ou então você apenas perdeu seu tempo. O demônio privado do sono reformulou a pergunta. Eu quero saber o que você estava pensando enquanto fazia isso. Eu não tenho nenhuma obrigação de te dizer isso. Já que não tenho, então vou te dizer que não é da sua conta. Soverick virou-se para Squaresculo, contente em deixar a conversa terminar ali. Ele não se importava com a presença dessas pessoas. Eles podem fazer o que quiserem. Mas se a ação deles estiver começando a impedi-lo, ele os atacará. E agora, esta pessoa, homem ou mulher, o que quer que seja, está impedindo-o de seguir em frente com seu treinamento. Eu proponho uma troca igual. Você me diz o que estava passando pela sua cabeça, e eu vou te dar qualquer arma de mana que você quiser. Lança ou qualquer outra coisa. Eu vou passar. Soverick rejeitou a oferta. Ele poderia conseguir uma arma origem se quisesse. Ele não precisava fazer um acordo com essa pessoa por uma. Ele certamente não queria fazer um acordo por uma arma de mana. O demônio privado de sono levou sua rejeição a sério. Você não pode me rejeitar. Sou alguém de considerável influência. Pense novamente na minha oferta. Eu vou passar. Sua segunda rejeição imediata enfureceu o segundo sênior. Quem você pensa que é? Você acha que é um gênio? Você acha que seu talento na lança é melhor do que o meu? Soverick apenas ignorou as perguntas. Ele olhou para Squaresculo como se dissesse: Veja o que você causou. Isso é tudo culpa sua. Eu não os queria aqui. O segundo sênior então, disse. Isleep de Prived Demon, filha de Ufir, o deus da origem da batalha eterna, declara que a partir de hoje seremos rivais. Ah, então, ela é uma mulher. Eu não teria adivinhado. Pensou Soverick. Então ele disse. Você está abaixo de mim. Você não é digno o suficiente para ser meu rival. Demônio privado de sono, fumegava. Eu gostaria de poder empalá-lo, agora, mas você é obviamente um novato em lança. Não será honroso atacar um oponente fraco. Vou esperar, até que você tenha adquirido uma habilidade decente com a lança. Soverick apontou para ela e um raio de mana de terra, uma rocha do tamanho de um punho, mas muito pesada, atingiu seu rosto. Ela foi nocauteada e caiu no chão. Soverick a examinou, antes de acenar com a cabeça. Melhor. Algumas pessoas só precisam ficar em silêncio para se tornarem toleráveis. As pessoas que observavam sua pequena briga de lado arregalaram os olhos de surpresa. O segundo mais forte foi eliminado com um único feitiço. O raio de mana de terra é um feitiço muito difícil de lançar. É porque o mana da terra é muito lento e difícil de moldar. Para Soverick lançá-lo a qualquer momento, significa que ele era um especialista com o feitiço o suficiente para lançar menos de um segundo, ou havia dominado o lançamento atrasado. O que foi mais impressionante, é que nenhum deles percebeu que ele estava lançando, exceto Squaresculo. Capítulo 165 Suspeita sobre Soverick. A transmissão mental de Soverick soou na rede de comunicação. Podemos voltar ao assunto do meu treinamento, agora. Squaresculo respondeu, imediatamente. Sim. Mas primeiro, uns espectadores devem sair. Uns veteranos se viraram para deixar a sala de treinamento sob o olhar de Squaresculo. Não se esqueça do demônio privado de sono. Ele disse. Just Revilnez pegou o segundo veterano que ainda estava frio no chão e, eles foram embora. Somente quando eles se foram Squaresculo continuou. A forma da lança faz parte dos instintos de um guerreiro. Passaremos para a técnica a seguir.
Então ele acenou com as mãos e algumas estruturas começaram a se erguer do chão. Squaresculo apontou para um deles. Isso serve para treinar sua pontaria e estocada. Ele lançará bolas em você que você deve acertar apenas com a ponta da lâmina de sua lança. No primeiro exercício, com ela, você permanecerá parado enquanto as bolas vêm em sua direção. Ele ligou a máquina e fez uma demonstração. A máquina lançará bolas em alta velocidade em direção a Squaresculo enquanto ele executa habilidades de lança nelas. Observe minha forma e aprenda com ela. O impulso é uma técnica muito simples e básica. Requer força e agilidade. Mas o que mais precisa é precisão. A capacidade de rastrear e mirar é um aspecto muito importante do impulso. Estamos não deveria começar com alvos móveis, mas não quero desperdiçar seu tempo. Podemos reverter para alvos estacionários se você falhar miseravelmente nisso. Squaresculo estava empurrando sua lança enquanto falava. Foi uma coisa casual para ele fazer. Ele nem estava olhando para as bolas quando sua lança avançou para derrubá-las. Soverik sabia que estava usando seu sentido divino para rastrear as bolas, mas ainda assim foi um ato impressionante. É isso. Fácil, certo? Qualquer dúvida. Ele parou de se exibir e perguntou a Soverik. Acho que consegui. Mas eu tenho que usar essa lança pesada? Sim, você tem. Então Soverik assumiu uma posição com a lança pesada e começou a treinar sua técnica de estocada. Ele sabia que o ato era mais difícil do que seu professor fazia parecer. As bolas eram muito rápidas, mas não o suficiente para que ele achasse difícil rastreá-las. Eles foram rápidos o suficiente para que um único atraso resulte na falta total da bola. Ele tinha que combinar seu impulso com sua velocidade e prever com precisão seu curso. Isso foi diferente do treinamento de exatidão e precisão que ele fez no segundo estágio. Ele não estava usando nenhuma forma naquela época e ele estava usando uma lâmina. Mas agora, ele está usando uma lança em forma de lança. Uma lâmina e uma lança são coisas muito diferentes. Na realidade, Squaresculo não está apontando para as bolas, mas onde elas estarão em um determinado momento, o que é muito mais difícil do que acertar objetos estacionários. Portanto, além da forma de estocada, ele também está prevendo as posições futuras da lança. Às vezes seus movimentos eram lentos, às vezes rápidos, como um borrão, mas ele sempre acertava a bola. Seu professor estava certo sobre algo, porém, atingir objetos estacionários teria sido muito fácil para Soverik. O que ele estava errado, era que acertar objetos em movimento seria difícil para ele. Soverik o observou, se mover várias vezes. Ele explicava o fato de que os corpos dos transcendentes não funcionam como físicos normais. Por exemplo, o centro de gravidade funciona de maneira diferente com os transcendentes. Eles podem mudar seu centro de gravidade da maneira que quiserem, mudando sua massa corporal. Então ele se concentrou na mudança de forma enquanto Karak se movia e tentava imitá-los. No começo, foi difícil imitar um transcendente. Os movimentos simples não eram tão simples quanto ele esperava e a lança era muito pesada para golpear. Mas ele começou a progredir ao coletar dados e fazer ajustes. Ele entendeu que estava perdendo algo importante nos movimentos fluidos que Squaresculo exibia, então abandonou a sutileza e se concentrou na funcionalidade. E a funcionalidade do movimento é empurrar a lança. Sua compreensão da forma de lança o ajudou a estocar. Quando combinado com sua habilidade de fazer previsões precisas da bola, acertar as bolas tornou-se muito fácil. Squaresculo observou enquanto a ponta cega da lança acertava as bolas no ar. Soverik estava nisso há mais de 4 horas. O que era admirável por si só. Ele esperava que o Soverik caísse em 1 hora no máximo, pela simples razão de que a lança era pesada. Empurrar com algo tão pesado não apenas afetará a precisão, mas também cansará o braço. Não importa o quão diligente alguém seja, uma vez que seu braço se canse, ele parará de treinar. Ele vai se cansar nos próximos minutos ou 1 hora, no máximo. Karak estimou quanto tempo levará para Soverik antes que ele não possa continuar. Juntamente com sua expectativa de que Soverik não conseguirá dominar o exercício em um dia, significa que ele irá falhar e Karak planeja repreender o menino então. Ele estava errado sobre quanto tempo levaria para Soverik se cansar. A resistência do menino não era natural. Ele também estava errado sobre quanto tempo levaria para que Soverik dominasse a estocada em objetos em movimento. Soverik levou mais de 2 horas. Ele nem considerou que o menino poderia dominar as estocadas hoje.
Algo está acontecendo aqui. Squarescule estava começando a suspeitar de algo sobre Soverick quanto mais ele o observava. A princípio, os movimentos do menino foram espasmódicos. Ele reconheceu o que estava errado imediatamente. O menino estava tentando imitá-lo. Levou toda a sua força de vontade para conter-se de rir, mas ele riu, para si mesmo. A exibição era como alguém que não conseguia andar tentando correr. Foi simplesmente engraçado. Ele havia omitido a técnica fundamental para estocar, que é atingir objetos estacionários. Ele sabia que Soverick era um gênio e seria capaz de superar esse desafio depois de algum tempo, mas esperava que a falta do básico o atrapalhasse por um tempo e diminuísse seu orgulho. Mas o menino começou a imitar seus movimentos de alto nível. Foi honestamente extenuante suportar. Ele observou o menino tropeçar e cair de cara no chão o tempo todo tentando não rir. O menino não conseguia nem ficar de pé sem falar de acertar as bolas. Soverick não seria capaz de dominar as estocadas nesse ritmo. O menino tornará as coisas desnecessariamente difíceis para si mesmo. Parecia que ele iria aparecer e repreendê-lo como ele esperava. Ele podia admirar o esforço implacável do menino. Mesmo que seu esforço queime sua resistência devido a seus movimentos muito ineficientes. Então o menino começou a mudar depois de uma hora se atrapalhando. Seu movimento perdeu uns espasmos e seus pés ficaram firmes. Ele começou a bater nas bolas logo depois. Mas não acabou aí. Squarescule notou a aplicação da forma de lança que quase o fez amaldiçoar. O garoto já estava fundindo a forma de lança com a técnica de estocada. Como as coisas foram tão rápidas? Ele se questionou. Ele deveria começar empurrando objetos estacionários. Em seguida virão objetos em movimento enquanto o menino permanece parado. Então, por último, o objeto e o menino se moverão. Culminará na aquisição da precisão necessária e julgamento do posicionamento espacial usando a lança. Ele percebeu que não conseguiria mais atacar. Pior do que isso, é que não há mais necessidade do terceiro exercício de estocada, porque Soverick adquiriu as habilidades necessárias. Squarescule suspirou. Eu detesto minha profissão. Na maioria das vezes, os alunos eram pobres e carentes. Eles fazem coisas estúpidas e se recusam a melhorar. Esse tipo de aluno é estressante. Raramente ele encontra o aluno perfeito, obediente e rápido para aprender. Esse é o tipo de aluno que ele espera ensinar. Depois, há uns gênios louváveis, aqueles que iluminam seu dia e o deixam orgulhoso de ser chamado de mestre. Eles vão absorver suas palavras de sabedoria e ensinamentos como uma esponja. De todos os tipos de alunos, gênios extraordinários como Soverick são os piores. Sua excelência e melhorias não são por sua causa. Eles só precisam do começo de uma lição para que eles próprios cheguem ao meio e ao fim. Você ficará envergonhado como professor se ousar atribuir o sucesso deles aos seus esforços. É uma mortificação secreta, pior do que a vergonha aberta que você pode sentir por um aluno burro. Quanto mais Squarescule assistia, o exercício havia se transformado em uma espécie de jogo. O movimento de Soverick tornou-se fluido e eficiente mais uma vez. Ele se tornou capaz de mudar o equilíbrio com a lança a reboque. Ele tentou e conseguiu acertar as bolas com apenas um pé. Ele ainda acertou a bola quando virou as costas na direção da bola. Ele poderia acertar as bolas com a ponta de sua lança sem olhar para elas. Foi o suficiente para Squarescule saber que ele já dominava a resposta de impulso unidirecional. A capacidade de fornecer uma resposta de impulso precisa para um ataque de qualquer direção enquanto estiver em qualquer posição. Como chegamos aqui, tão rápido? Ele se perguntou novamente. Desta vez, ele tinha uma suspeita concreta e mal podia esperar para confirmá-la. Já chega, ele gritou. Soverick deu de ombros e parou o que estava fazendo. Ele sempre poderia retomar seu treinamento mais tarde. Isso é bom o suficiente. Vamos tentar outra coisa. Ele tinha que determinar se o que ele suspeitava estava certo. Então ele trocou o exercício de empurrar para varrer, cortar, desviar e golpear. Eles pularam o estágio básico e passaram para o estágio avançado, que exigia a execução de todas essas ações, contra um objeto pequeno, mas em movimento rápido. Ele fez questão de demonstrá-los a Soverick e sentou-se para vê-lo treiná-los. Quanto mais ele observava, mais sua suspeita se confirmava. Mãe Altíssimo céus acima. É verdade. Ele exclamou interiormente. Ele teve sua suspeita confirmada, mas não ficou muito feliz com isso.
A perspectiva de mortificação secreta só piorou. Ola. Essa novel foi tirada de Novelpin.